A paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos, as irmãs. Boa noite para os amigos. Estamos aqui nesta noite para darmos início a mais um culto no lar, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, misericórdia, por até aqui o Senhor ter nos guardado. O salmista no Salmos 3, verso 5, ele escreve: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E nós somos gratos pelo Senhor ter nos sustentado todos os dias até o presente momento. Vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo dia e pelas suas muitas misericórdias, que se renova a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Ore comigo nesta noite. Maravilhoso e grande Deus, Deus Todo-Poderoso, o qual a família nos céus e na terra toma pelo nome. Queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela nossa família, pela nossa saúde e pela saúde de nossos familiares. Queremos orar agora por este irmão, por esta irmã, ao qual está assistindo essa live, assistindo esse culto. Queremos orar em especial pela igreja lá do Jardim Presidente Dutra, ao qual nós pastoreamos, congregamos, ali na rua Itapó, número 91. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, que durante esse dia estão passando por alguma luta, que o Senhor possa dar vitória. Aquele que está enfermo, nós pedimos que o Senhor cure. Queremos orar e agradecer ao Senhor, porque até aqui a sua boa mão tem nos sustentado. Direcione nesta noite uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo para a sua igreja. Te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Queremos convidar a todos para abrirmos as nossas Bíblias, lermos uma palavra bem conhecida de todos nós, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 5, versículos 25 a 34. Nos diz assim o texto sagrado: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Amém? Este é o texto da palavra de Deus, ao qual nós estaremos ministrando nesta noite. Uma mulher que a Bíblia não cita o nome dela. A Bíblia apenas vai relatar que ela tem uma enfermidade, ela tem um fluxo de sangue.
Essa mulher padeceu por 12 anos com esta enfermidade. A Bíblia vai dizer que ela tinha alguns recursos financeiros e acabou gastando com a medicina, gastando com os médicos. Porém, os médicos não conseguiram dar a ela a cura que ela queria. Se nós fôssemos dar um título a esta mensagem nesta noite, nós iríamos dar o título da seguinte forma: Em busca da dignidade. A irmã Kelly Cristina está pedindo oração. Depois desta live nós vamos estar orando por todos. Também continuamos orando pelo sogro e pela sogra do Fernando, o irmão Osmar, a irmã Geni. Nós não temos notícias dele, mas até terça-feira eles estavam na UTI. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, que acima de tudo, acima de qualquer circunstância, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava indo para orar pela filha de Jairo. A filha de Jairo estava cometida, pelo que entendemos, com uma enfermidade terminal, e Jesus, então, indo orar pela filha de Jairo, no percurso, no caminho, ele encontra esta situação. A multidão é muito grande, aperta Jesus, e a filha de Jairo, ela está numa situação também crítica. Quem era a mulher do fluxo de sangue? Nós não podemos afirmar pela Bíblia quem ela era, mas podemos dizer que essa mulher, ela não tinha um nome. Essa mulher simplesmente era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher que estava com uma enfermidade que não lhe permitia nem entrar num templo. Ela estava com hemorragia, logo ela era conhecida como uma mulher imunda. Ela, pela lei mosaica, não poderia adentrar em um templo para oferecer algum sacrifício. Ela não poderia tocar em nada, porque tudo aquilo que ela tocasse era considerado imundo. Ninguém poderia tocar nela, porque as pessoas que tocavam nela também eram consideradas imundo. Imagina, onde ela sentava, o lugar era considerado imundo. Onde ela deitava, o lugar também era considerado imundo. Antes de se encontrar com Jesus, ela havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Alguns estudiosos, alguns teólogos, entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante. Já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja como for, aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei mosaica. Levítico capítulo 15, versículo 19. Desta forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. A mulher tanto é que não tinha mais forças para caminhar, que ela chega até Jesus rastejando. Ela chega até Jesus numa dificuldade muito grande para se locomover. Logo ela vai tocar na orla de Jesus. Como falamos antes, ela não tinha e não poderia, pela lei, adentrar em um templo,
numa sinagoga, porque ela era considerada imunda. A Bíblia também vai dizer que a mulher do fluxo de sangue havia procurado de todas as formas, ela gastou tudo que tinha com os médicos da sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu o seu problema, e sua saúde foi piorando cada vez mais ao longo dos 12 anos. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, acompanhada da vergonha. Porque essa mulher, aonde ela estava, as pessoas tinham medo de se aproximar dela, porque ninguém podia ter contato físico com ela. Talvez até para se alimentar, ela tinha alguma dificuldade. Talvez alguém chegava a alguns metros de distância dela, deixava algum alimento. Eu digo talvez porque a Bíblia não registra. Nós aqui fazemos então um comparativo com aquela época. Alguém poderia colocar algum alimento próximo, ela ia, não sei de que forma, caminhando, rastejando, mas se alimentava, e era mais um dia da sua vida. São 12 anos sofrendo, 12 anos sendo desenganada já pela medicina. Com certeza, o diagnóstico dela foi este: mulher, nós não sabemos mais o que fazer, como fazer, nós não sabemos mais como tratar esta doença. Mas foi por um período, porque até então ela ainda não tinha tido um encontro com Jesus Cristo Nazareno. Mas no texto sagrado que nós lemos, a Bíblia é enfática, vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Olha a importância de nós falar de Jesus. Não é falar da vida dos outros, não é murmurar, não é criticar, mas é falar de Jesus. Porque quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do Príncipe da Paz, Emanuel, Deus conosco. Estamos falando do Deus Conselheiro, o Pai da eternidade. Nós estamos falando de um Senhor Jesus Cristo que tinha uma preocupação. Jesus tinha tanta preocupação com as pessoas necessitadas, debilitadas, que ele ia até o encontro dessas pessoas. A mulher de fluxo de sangue foi curada. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele já havia passado nesse caminho, curado muitas pessoas. Então era natural que as pessoas o acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando a sua caminhada. Eram muitos esbarrões a Jesus, e ele, quando caminhava, ele era apertado com dificuldade pelo povo. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única de sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a tua dificuldade, qual que é a tua luta, qual que é o teu problema, mas uma coisa eu tenho certeza, que você tem uma oportunidade única para resolver o seu problema. Não é uma religião, não é uma denominação, não é uma instituição, é Jesus Cristo, o mestre por excelência. É ele que pode resolver o seu problema, é ele que pode te dar paz, é ele que pode te dar alegria. A Bíblia vai dizer que Deus tem vários nomes, e um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, é o Deus que sara, é o Deus que cura. Essa mulher, ela creu que se ao menos tocassem suas vestes, sua hemorragia seria estancada. Então ela veio por detrás da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus, e imediatamente ela foi curada.
conforme está registrado aqui no texto que lemos em Marcos 5:29. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima por causa da sua condição. Naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curado. Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Por isso ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia nenhum sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão, mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado, não apenas com a mão, mas principalmente com a fé. Quando a mulher toca, ela pensa ou ela já crê que ela vai ser curado. Então ela toca com as mãos, exercendo a fé. E a fé que nós devemos exercer não precisa ser uma fé mirabolante, não precisa ser uma fé extraordinária, não precisa ser uma fé grande, basta ser uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia vai dizer que é uma das melhores sementes que existe. Porém, a nossa fé pode ser pequena, mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é tremendo. Quando exercitamos a nossa fé, independente do qual o tamanho que ela é, em qual estado que nos encontramos, pode ser um estado depreciativo para as outras pessoas, pode ser um estado até mesmo vergonhoso, um estado que as pessoas nos olham com um certo desprezo, mas quando exercitamos a nossa fé, a situação muda. A situação, aquilo que estava para dar errado, vai dar certo. Porém, meus amados, aqui vale dizer que como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, o poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. Quando ela toca em Jesus, é instantâneo, o sangue para, a hemorragia é estancada. Quando ela toca em Jesus, Jesus percebe que foi um toque de alguém que tocou-a mediante a fé. Logo a mulher ela vai fazer uma confissão. Então, a mulher que havia sofrido com o fluxo de sangue, ela escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder, sua fé oculta seria revelado. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo. Ele declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura da sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que sua doença tornava impura e ela não podia tocar em ninguém. Ela tinha sido orientada, creio eu, que quando ela já tem o seu diagnóstico, quando gasta com os médicos, talvez depois que ela procura a cura com os médicos, talvez ela procure também os sacerdotes da época
para oferecer uma oferta para que aquela doença fosse curado. Logo, talvez o sacerdote faz isso, oferece a oferta em prol da cura daquela mulher, não obtém a cura. Logo o sacerdote orienta ela e diz: olha, mulher, você a partir de agora é considerada uma pessoa imunda, ninguém pode te tocar, você não pode tocar em ninguém. E era por isso, talvez, que ela fica com algum temor. Por isso, talvez, que ela fica com algum medo, porque pela lei mosaica ela não podia tocar em ninguém. Então, ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito, mas mesmo assim ela se prostrou. Se prostrou adorou a Jesus. Diante de Jesus ele contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentando por 12 anos. Não é 12 dias, não é 12 meses, é 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do seu mal. Com estas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou a sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Quando falamos que a palavra hoje seria em busca da dignidade, esta mulher já não tinha mais dignidade nenhuma. Aonde ela passava, entendemos pela Bíblia que as pessoas se afastavam dela. Deixa vir a imunda, deixa a imunda passar. Quando Jesus quer fazer com que ela se declare ou se identifique, Jesus não está tão somente também preocupado com a sua cura. O nosso Jesus, ele faz por completo. Ele quer restituir essa mulher à sociedade. Ele quer dizer para a sociedade: olha, essa mulher, ela foi curada. De agora em diante, ela não vai mais ser chamada de imunda. De agora em diante, ela não vai mais ser proibida de entrar no templo e nem da sinagoga, porque agora chegou a sua cura, agora está restabelecida a sua saúde. Jesus não só a cura, mas como também reintegra ela para a sociedade e para o sistema religioso da época. E nós podemos tirar algum exemplo ou algumas lições da história dessa mulher. A história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos, humanamente falando. Não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz. Ela era refém da agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com o fluxo de sangue era tão próximo quanto uma filha. Quando Jesus chama para ela, Jesus disse: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana,
quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluída torna sujo todo um tanque de água potável. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro. Ao contrário, foi ela quem ficou pura. Por isso mesmo, somente ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas como a neve. Apocalipse 3, verso 5 e Apocalipse 7, verso 13 e verso 14. Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isto ele disse: a tua fé te salvou. Não foi somente o toque dela na orla de vestido de Jesus, porque muitos, a Bíblia vai dizer, que esbarravam em Jesus. A multidão apertava Jesus, mas quando aquela mulher, ela toca na orla das vestes de Jesus, ela toca com fé. Além disso, ao enfatizar a fé como instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à fé, e não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Jesus, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele restabeleceu o seu retorno para a sociedade e para a religião da época. E cabe dizer que Jesus, quando termina de falar com a mulher, ou logo quando ele está falando com a mulher, Jairo, que havia buscado ele, também para que a sua filha fosse curado, logo as pessoas chegam para Jairo, talvez para informar ou para persuadir, para que a presença de Jesus não fosse mais importante. Logo a pessoa chega e diz: olha, Jairo, não precisa mais perturbar o mestre, porque a tua filha morreu. Jesus escuta o que estão falando para Jairo, mas Jesus, nós aprendemos pela Sagrada Escritura que a última palavra não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra é de Jesus. Jesus, quando ouve que as pessoas estão dizendo para Jairo: acabou a esperança, chega, pode ir para casa porque a tua filha morreu. Jesus, ao escutar essas palavras, Jesus vai dizer para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jesus se despede da mulher que tinha o fluxo de sangue, agora sua saúde restaurada. Eu quero imaginar que se esta mulher chegou rastejando até Jesus, agora ela vai caminhando rapidamente, glorificando o nome de Deus pela cura que ela recebeu. Logo Jesus continua a sua caminhada até a casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, de fato, o que tem lá é um caos.
é a mãe da menina chorando, é os convidados chorando, porque a menina de fato tinha morrido. Só que quem entra na casa é o dono da vida. É aquele que falou para Marta: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É este que entra na casa, é o dono da vida. E quando ele entra na casa, ele vai até a menina e pede para que a menina levante daquele leito e entrega para Jairo e para sua mãe, não um cadáver, não um corpo, mas a sua filha com vida. Nesta noite eu não sei o que você, como falei no início, o que você está passando. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, no seu lar, no seu emprego, no meio da tua parentela. Mas uma coisa eu sei, que em o nome de Jesus nós temos solução e resposta para qualquer problema. Não é em nome de uma pessoa qualquer, não é em nome de um líder religioso, é em nome de Jesus Cristo que triunfou perante a morte. É em nome de Jesus Cristo que nós temos vitória. Esperamos que esta palavra, ora aqui ministrada, é em pouco tempo, mas Jesus, ele faz as coisas realmente em pouco tempo. É em milésimo de segundo, é em segundo, é em minutos. E a Bíblia vai dizer que não é pelo muito falar, mas é sim pelo poder da palavra de Deus. Então, nesta noite, se você tem algum problema a pedir, alguma coisa para que Deus solucione, faça como a mulher do fluxo de sangue e exerça a sua fé. Faça que nem Jairo. As pessoas estão ao ouvido de Jairo dizendo: não adianta mais, a sua filha morreu. Faça que nem Jairo. Não desista, persista, fique junto com Jesus. Porque nós, junto com Jesus, nós temos a solução para o nosso problema. É Jesus que vai curar a humanidade. É Jesus que vai levar a solução. É Jesus que vai te dar alegria. É Jesus que pode restaurar o seu casamento. É Jesus que pode transformar o lar aonde não tem paz, aonde não tem alegria. É Jesus, não é uma placa de igreja, não é a religiosidade, é Jesus Cristo. Ore comigo nessa noite para finalizar esta pequena mensagem. Pequena, eu digo, mas grande na virtude do Espírito Santo do Senhor. E convidamos também para orar pelo irmão Osmar, o sogro do Fernando, e pela irmã Geni. Eu não sei como que eles estão. Não sei se melhoraram de terça para quinta, mas uma coisa eu sei, que pela oração tudo pode ser mudado. Pela oração Deus pode dar vitória. E nós vamos orar agora intercedendo um pelos outros. Maravilhoso e grande Deus, ministramos a sua palavra por alguns minutos, através desta plataforma. Querido Deus, se a pessoa que participou junto com nós desta reunião, se tiver algum problema insolúvel, se tiver passando por alguma indificuldade, se estiver passando por algum problema ao qual é impossível para o homem resolver, nós queremos apresentar para o Senhor. O Senhor é aquele que torna todas as coisas possíveis. E nós oramos com fé nesta noite, pela saúde do irmão Osmar e da irmã Geni. Vai lá naquele hospital, visita o lar deles. A Kelly também que pediu oração.
visite a vida da Kelly, a vida do seu lar, e apresentamos a cada um dos nossos irmãos na fé, dos nossos amigos, aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Nós queremos interceder, nós queremos pedir para que o Senhor entre com providência. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar. Aqueles que estão precisando de um milagre, nós oramos e pedimos para que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, também queremos orar pelo João Ulisses, nosso amigo, nosso colega de escola da ETEC, ali do Paraisópolis. Apresento a vida do seu João Ulisses nas suas mãos, ele, o seu lar, a sua casa, a sua saúde, para que o Senhor venha abençoar grandemente. Em nome de Jesus, nesta noite, nós agradecemos por tudo. Amém. Eu quero agradecer a todos que puderam assistir junto com nós esta live. Que Jesus Cristo venha trazer para você vitória e lhe dar graça. E tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo.